finalmente chegou o momento de eu analisar o teaser mais novo que saiu aí de Percy Jackson, né? A gente tinha achado que seria um trailer, na verdade é um teaser, né? Todos nós sabemos disso agora, mas antes a gente não sabia. E assim, pra você que não conhece as minhas análises aqui no Plantão Geek, né? Dos teaser, trailer e etc. Eu vou te falar que as minhas análises têm um diferencial aí, uma coisinha diferente que eu uso ao meu favor. Porque além de eu falar aqui do meu lado fã, né? Nesse caso, gente, Percy Jackson, eu sou fã dessa saga faz 15 anos. Então, obviamente, vou apontar referências que eu notei, coisas bacanas, esse tipo de coisa. Mas também eu faço análises cinematográficas. Ou seja, eu foco bastante na cinematografia e também no roteiro, né? São as minhas especialidades, porque eu também trabalho com cinema, além de trabalhar com o YouTube, né? Então, no vídeo de hoje, você se prepara, porque tem muitas coisas nos enquadramentos de Percy Jackson, na paleta de cor utilizada, nos detalhes da direção de arte, que eu vi aí que muita gente não notou, né? Muitas pessoas perceberam as referências, mas tem coisas escondidas aí na fotografia da sua série favorita, na fotografia do seu filme favorito, e somente uma análise dessa cinematografia permite você de perceber, né? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje com Percy Jackson. So the important thing is not to panic. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje, como dito anteriormente, a gente vai analisar aqui o teaser de Percy Jackson. E assim, um rápido adendo pra você que está vendo minha análise aqui pela primeira vez. Como eu disse, eu falo bastante de cinematografia, ou seja, vai ter momentos aqui que eu vou falar de significado de cores. E todas as coisas que eu for falar aqui nesse vídeo tem embasamento técnico, tem embasamento assim que envolve o mundo do audiovisual. Tudo que eu usei pra fazer essa análise vai estar aqui na mesma descrição, tá? É só você baixar um pouquinho que tem uma parte na descrição que vai estar escrito fontes. E aí você consegue ver os livros que eu estudei na vida lá que me ajudam a fazer uma análise cinematográfica do jeito que eu vou fazer hoje. Outra coisa que vocês vão perceber é que assim, gente, a galera que fez a fotografia e a direção de arte de Percy Jackson, os caras são muito certinhos, sabe? É um prazer, foi um prazer analisar todos esses enquadramentos que a gente vai falar hoje. Dá pra ver que tudo aqui é intencional, tudo aqui foi estudado assim de uma forma maravilhosa e eu não esperava menos, né? Porque a galera envolvida em Percy Jackson, pra quem não sabe, é a mesma galera envolvida na série Black Sails, que é uma série que eu gosto muito. Tem até gente do elenco de Black Sails no elenco de Percy Jackson, inclusive. E se você já gostou dessa temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá bom? O seu like é importante pro YouTube recomendar o meu vídeo por aí e, é claro, a sua inscrição garante que você vai ver todos os vídeos que eu postar aqui. Sem mais delongas, vamos começar a analisar o teaser de Percy Jackson aqui hoje. E eu queria começar falando da música que foi utilizada aqui no trailer, né? Que é uma música chamada Riptide. Assim, fãs de TVZ, fãs de MTV já conhecem muito bem essa música. Só que assim, o trailer usou uma versão épica dessa música. Então, o que era dessa forma acabou ficando dessa forma. E essa é uma escolha bem interessante, porque assim, no universo de Percy Jackson, o Percy, o protagonista, ele tem uma espada chamada Contracorrente. Só que o nome da contracorrente em inglês é justamente Riptide. Então assim, foi uma escolha perfeita de música aí, que casou com o nome de um elemento muito especial presente aí na saga de Percy Jackson. Agora, começando a análise de alguns frames aqui, né, vocês vão perceber que eu separei a análise aqui por sequências, tá? Então não é pela ordem que apareceu no teaser. Eu montei algumas sequências específicas do teaser pra gente poder analisar certinho. A primeira imagem a gente vê o céu aqui de Manhattan, e eu acho bem curioso porque o céu ele tá todo nublado, né? Considerando que o plot da série aí na primeira temporada envolve alguém ter roubado o raio mestre de Zeus, né? Zeus, pra quem não sabe, é o deus grego que controla os céus, né? As tempestades. Então faz muito sentido que o primeiro frame seja o céu todo nublado. Zeus está irritado, Zeus está sem a sua arma principal, né? Então naturalmente nós mortais iríamos ver o céu nublado. É bem bacana que a gente tem bastante presente aqui as cores de cinza e azul, o que remete bastante a mistério e melancolia, né? Então, assim, além de Zeus estar triste com a perda do raio mestre, existe esse mistério de quem roubou o raio mestre, né? E isso já fica exemplificado nas cores do primeiro take do teaser. Depois a gente pode ver um take aqui que tem o museu do Met, que é um museu muito popular lá em Nova York, e é interessante
interessante que eles escolheram aqui um enquadramento em contre-plongée, né, que seria basicamente a câmera ser posicionada de baixo para cima. Isso no cinema cria uma sensação de superioridade, né, ou seja, o museu está sendo colocado como superior a todos os alunos ali, né, é um local que vai acontecer algo importante. Então tem essa grandiosidade envolvendo o local também explícita já na fotografia. E aqui também é o começo da nossa história, né, os leitores já devem estar familiarizados com isso, o teaser foi extremamente fiel ao material original, então a gente consegue ver nitidamente, assim, os pontos do livro que estão sendo trabalhados aqui também. Esse frame dentro do museu também é muito bacana, a gente vê o protagonista Percy, né, ele tá centralizado com uma prancheta fazendo um trabalho escolar. E é interessante que ele tá observando a estátua justamente do Perseu, né, que é aí o herói grego que baseia o primeiro livro, além de também ser o nome do Percy, né, pra quem não sabe, Percy é apelido de Perseu, nesse caso aqui. E, gente, uma coisa que eu achei fantástica é o uso da cor verde alga, né? E isso é bem bacana, porque se você pegar lá o primeiro livro, O Ladrão de Raios, né, que é o livro que vai adaptar essa primeira temporada da série, qual que é a cor predominante do livro? Exatamente, verde alga, que é justamente a cor que você vai vir a perceber ao decorrer dessa análise, que está muito presente em todos os enquadramentos da série. Além disso, a escolha do verde alga é totalmente justificada, né, tanto na paleta quanto na cor do livro e etc, porque o verde alga é associado com a natureza, né, a simbologia dele é associada à natureza, e por sua vez, a cor do mar, o que faz pleno sentido sobre quem o Percy é, né, toda a associação que o Percy tem com o mar e etc, que vai ser trabalhado na série, quem leu já sabe, mas quem não leu, não vou estragar. Outra coisa interessante é que o enquadramento utilizado aqui é chamado de plongée, ou seja, ao contrário do que foi utilizado ali no take do museu, esse daqui a câmera tá posicionada de cima para baixo, ou seja, o Perseu, que é a estátua e tudo isso que representa a mitologia grega nesse momento desse enquadramento, está em posição de superioridade em relação ao Percy, né? Mostra o quanto o Percy é pequeno em relação a esse universo todo. Ele está inserido em algo maior que ele ainda não sabe, e isso é representado aqui pelo enquadramento. Outro detalhe bem bacana quando a gente tem um foco aqui na prancheta é que além da gente ver oficialmente o nome da escola, né, que é um detalhe que sim está presente nos livros, mas a gente vê aqui na série também, né, o nome da escola é Yancy Academy. Tem esse detalhe super bacana na letra do Percy, né, a letra ali que está a lápis, bem escrito na aba de nome, porque essa é literalmente a letra do personagem Percy Jackson nos livros também, né? A gente tem aí uma comparação aparecendo na tela, eles utilizaram a mesma fonte, então assim, foi uma referência fantástica. Outro detalhe sobre o Percy Jackson que é claro que não ficou de fora nesse teaser é o fato que o protagonista sofre de dislexia e também transtorno de déficit de atenção, né? A gente tem esse momento onde ele tenta ler o enunciado ali do exercício e as letras começam a se embaralhar. E pra quem não sabe, todo semideus no universo de Percy Jackson sofre disso, né? Como se fosse uma característica deles. Então eu achei muito legal que isso foi inserido no teaser pra mostrar que esse detalhe não foi esquecido, né? Porque eu acho que é uma representatividade bem bacana. Nesse outro take, a gente já tá vendo o Percy do lado de fora do museu, segurando a contracorrente, né? Que é a espada que a gente já mencionou aqui nessa análise, a futura espada dele, né? Pra quem não é familiar aí com o universo de Percy Jackson, a contracorrente é uma caneta que também vira uma espada. E eu acho interessante que a paleta do Percy durante todo o teaser, e eu arrisco dizer que durante toda a série, ela vai girar em torno de azul e verde água. O azul tem toda uma história, né? Tem todo um contexto que liga com o livro, né? O gosto do Percy por essa cor é bem evidente nos livros, mas aqui na cinematografia isso também tem um significado, além de ser uma referência ao livro. Se a gente aplicar aqui a teoria das cores, que é uma coisa que a gente vai fazer ao decorrer da análise toda, né? Porque é geralmente utilizando um pouco da teoria das cores que você consegue fazer uma análise cinematográfica, o azul presente aqui é mostrado em diferentes tonalidades. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente tá falando de camadas diferentes do mesmo sentimento. O azul, nessa escolha cromática aqui, né, remete a um tipo de tristeza, uma necessidade de acolhimento. Isso faz sentido pro personagem porque o Percy, assim como outros semideuses, tem dificuldade de se encaixar no mundo comum, né? Eles são diferentes. No próprio teaser, o Percy fala que ele é mau aluno, ele tira nota baixa, ele é problemático, esse tipo de coisa. Ele se considera assim. Além de que ele cresceu sem a presença do pai, tem o núcleo familiar um pouco bagunçado, esse tipo de coisa. Então existe camadas de tristeza
tristeza, que também são representadas pelo azul aqui. Inclusive, já fica o adendo, gente. Existem 3 cores que estão em cerca de 90% desse teaser e, novamente dizendo aqui, acredito que vai estar presente na série inteira, pelo menos na primeira temporada, que é a presença de cores como azul, verde marinho e também amarelo. Essas 3 cores estão muito predominantes. Vocês vão perceber a quantidade de vezes que eu vou citar essas cores aqui nesse vídeo. E o quanto foi excelente, assim, a escolha delas para representar a paleta. Inclusive, caso você não tenha notado, essas são as mesmas cores que tem na capa do livro O Ladrão de Raios. Livro esse que vai adaptar a primeira temporada da série. No take seguinte, a gente tem um vislumbre da Senhora Dodds, né? A câmera, ela tá fazendo uma movimentação em direção a ela, chamada de traveling, né? Geralmente você utiliza essa movimentação para engrandecer o seu foco, né? Ou seja, para todo mundo pensar que a Senhora Dodds é uma grande coisa, como se fosse isso. E ela tá bem no meio, né? Então o foco dessa cena é literalmente ela, não tem nem dúvidas. A gente também vê a forma de criatura da Senhora Dodds bem presente aqui, atacando o Percy, né, coitado. Inclusive, a gente consegue até ver detalhes do rosto dela, né. Eu gostei bastante da caracterização dessa criatura. Tô louca pra ver isso acontecendo na série. Logo em seguida, a gente tem uma sequência que mostra o Grover sendo bulinado, basicamente, né. A gente vê uma mochila acertando a cabeça do Grover. E no take seguinte, a gente percebe que a personagem que fez isso é uma que existe nos livros, chamada de Nancy Bumblefoot, né? Eu não sei se eu tô pronunciando corretamente o sobrenome dela. Dá pra saber que foi a Nancy por conta da mochila, né? A mochila ali da Nancy é da mesma cor que a mochila que acertou a cabeça do Grover. Eu acho interessante nesse enquadramento aqui do Percy que você vê uma luz aqui no lado direito da cabeça dele, né? No nosso lado direito, pra ele ali é o lado esquerdo. E assim, quando é colocado uma luz ofuscante, assim, que estoura mesmo, geralmente isso remete a sobrenatural, né? É algo que não é comum para nós. Você pode perceber que os outros que estão atrás do Percy, eles não têm esse brilho tão ofuscante, né? Alguns podem ter um contorno e tal, mas não é tão ofuscante quanto tá mostrando no Percy, que é a pessoa enquadrada. E isso faz pleno sentido porque o Percy é um semideus, né? Naturalmente você teria essa aura de algo que não é normal em cima dele. Depois eu selecionei aqui a sequência que envolve a Sally Jackson, que é a mãe do Percy, né? Essa personagem que está aparecendo aí na tela. E pode ver que você tem um pouco de contraste no rosto da Sally, né? Uma presença de sombras. Isso remete a um lado misterioso, né? É algo que ela esconde, algo que o Percy não faz a mínima ideia. O que faz pleno sentido porque nesse momento a Sally tá explicando coisas que o Percy não sabia, né? Ela tá falando de deuses gregos, heróis gregos, esse tipo de coisa que o Percy não levava a sério, né? Ele não achava que era verdade e ela tá revelando agora. Então faz pleno sentido ter sombras aqui nessa cena. Ao mesmo tempo, essa cena é muito amarelada, né? E o amarelo, ele remete a conforto, a algo carinhoso, algo que tem ternura, sabe? Isso combina bastante com o local que eles estão, né? Porque esse local é a cabana de Montauk, né? Uma cabana que o Percy tem memórias afetivas com ela. E a mãe do Percy também tem memórias afetivas nesse lugar, então naturalmente representa algo bom pra eles. Só que eu também acho curioso que essa cena dá uma pista de um perigo eminente, né? Que isso que a Sally está contando pode causar um risco pro Percy, representa perigo pra ele, que é um semideus. Como que a gente sabe disso? Pela presença das cortinas ali atrás, que tem tonalidades de vermelho. O vermelho, nesse acordo cromático aqui, ele pode remeter a perigo, sim, e eu acho que faz pleno sentido. E você tem presente no vermelho um pouquinho de branco também, né? Que é uma cor que remete à pureza. Ou seja, o Percy, ele tá num momento nesse enquadramento que ele tá ultrapassando essa barra de pureza, né? Ele tava num momento que ele não sabia de nada e ele tá passando agora por um momento que ele vai saber mais coisas. E essas coisas o deixam em perigo. No trecho seguinte, a gente tem aqui, ó, do lado direito do Percy, à nossa esquerda, um brilho amarelo. E geralmente amarelo remete à solução. Ou seja, você já tá fazendo um foreshadowing da importância do Percy na história, né? Que ele vai solucionar alguma coisa. Afinal, ele é o protagonista, né? Faz pleno sentido. No frame seguinte, eu acho muito bacana a gente dar uma olhadinha nessa sala aqui da cabana. A direção de arte mandou muito bem aí, junto com a direção de fotografia, e vocês vão entender o porquê. Assim, né? A gente já sabe aqui, né? Que entre nós, que o Percy, ele tem uma conexão com o mar, né? Com o oceano, esse tipo de coisa. Isso é aprofundado na série, não vou dar tantos detalhes, porque não quero estragar pra ninguém, como eu disse. Mas, por exemplo, a gente tem um quadro com barcos e com o mar ali,
Tem um próprio barquinho ali um pouco mais abaixo. Você tem um abajur e também uma parede esverdeada. Lembra que eu falei da presença do verde o tempo todo? Então, tá aqui também. Você tem detalhes de almofadas azuis, suporte de abajur que também é azul, porcelana que é azul. E no geral tem muito amarelo na fotografia para remeter àquele conforto que a gente falou. Mas você também tem outros tons de amarelo que são mais misturados ao laranja aqui. E o que isso remete? Alerta. Isso remete a cuidado. Olha, está prestes a acontecer alguma coisa. Não é à toa, gente, que aquele triângulo de alerta que você usa no emoji, ele é dessa tonalidade, porque você tem esse significado de cores aí. Inclusive, é justamente isso que o Percy tá fazendo, né? Ele tá parado olhando pra trás em alerta com alguma coisa. Então parece que ele ficou sabendo de algo da mãe dele que fez ele levantar, tanto que a mãe dele tava segurando ali um pouco a perna dele, vocês estão vendo? Então ele oficialmente ficou sabendo de alguma coisa e nessa hora a porta tocou lá, alguém bateu na porta e tudo mais. E a gente vê que quem bateu na porta é o Grover, e esse frame também é bem interessante. Achei ele muito bem pensado também, porque você tem uma leve distorção de imagem no Grover, né? Através desses pequenos mosaicos que você tem aí presente na foto. E assim, na cinematografia, a distorção de imagem, né? O blur, que é essa questão mais borradinha e tudo mais, que causa a impressão de imagem borrada, ela sempre remete a algo que parece não ser o que é, não parece que é verdadeiro, sabe? Tem algo a mais que você não sabe. E o Grover, sendo a pessoa que tá distorcida aqui, eu acho fantástico, porque nós sabemos, né, nos takes seguintes aqui, que o Grover é um sátiro, ele tem pernas aí de bode. Ou seja, ele não é um ser humano como o Percy achava, ele tem pernas de bode, ele não é o que parece, e isso já diz no enquadramento anterior. Vocês estão entendendo o nível de genialidade que a pessoa, o diretor de fotografia, o diretor de arte aqui teve que pensar nisso tudo? Inclusive, olha esses tapetes, gente, olha as cores predominantes do tapete. A gente tem azul, verde alga, branco, vermelho e até um pouquinho de amarelo nas extremidades aqui da perna do Grover, que foram todas as cores que a gente analisou até o presente momento, né? Que estão bem fortes, pra vocês verem como eles mantêm uma constância, como eles são certinhos com a fotografia. Logo em seguida, temos a sequência da fuga ali da Sally Jackson. O Minotauro está indo atrás deles. Isso também é um pedaço adaptado do livro. E adivinha quais são as cores predominantes aqui nesse take da fuga? Verde, alga e azul. E aí a gente vem com um dos enquadramentos mais interessantes, na minha opinião, desse teaser, porque tem tantos detalhes nisso, gente, que olha, tomara que eu consiga pegar todos os detalhes, que é muita coisa realmente. A gente vê nesse enquadramento da Sally prestes a ser atacada pelo Minotauro, que ele tá ali na janelinha, vocês estão vendo? A presença de cores azuladas, isso dentro do carro, gente. Assim, como não vai ser proposital? Como é que você vai deixar um carro azulado, sabe? É um negócio que tem que ser uma decisão fotográfica, não tem como. Então você tem uma tonalidade azulada, o painel do carro é verde água, pra manter aí a coerência, né? A jaqueta da Sally é esverdeada. E até mesmo, se você pausar no momento correto, você vai ver um fecho de luz azul nos olhos da Sally. E isso aqui é uma obra de arte, tá, gente? Olha, isso aqui, quando eu analisei isso daí, eu tive que pausar por um tempo. Esse fecho de luz azul é fantástico porque ele remete a uma coisa. Uma tristeza eminente, algo triste que está prestes a acontecer, e a Sally já percebeu que isso vai acontecer. Ela já notou desde já, por isso que tá aqui, ó, representado no feixe azul. E você tem um Minotauro desfocado, né? Toda essa questão desfocada a gente já explicou o que era. É aquela ideia de nem tudo é o que parece e tudo mais. Então você tem uma perseguição acontecendo e de repente uma cabeça enorme de boi perto da sua janela, né? E aí você percebe que aquilo é um Minotauro, realmente é uma coisa que você não espera que vai acontecer, né? Continuando essa cena, a gente tem esse momento em que a Sally tá falando aí algumas palavras pro Percy, e novamente você tem aqui a coloração amarela remetendo que o Percy vai ter que resolver o problema, né? Vai acontecer alguma coisa nessa cena que o Percy vai resolver. No take seguinte, quando o Minotauro agarra a Sally Jackson, você tem uma luz muito brilhante de fundo, né? Uma luz ofuscante dessa vez. E a gente já aprendeu aqui nessa análise, né? Você já aprendeu na análise que essa luz ofuscante, ela pode remeter ao sobrenatural. E tem algo mais sobrenatural do que você vê um bicho desse tamanho, metade touro, metade homem, segurando a sua mãe, nesse caso, sabe? É uma parada sobrenatural, é uma parada que você não espera. Outro detalhe bem bacana é que mostra que o Percy nessa cena, ele tira a tampa da contracorrente, que é um detalhe que sempre causou debates no livro de Percy Jackson, né? Como seria a caneta contracorrente. Aqui na série confirmou que a caneta, ela tem tampa, né? Então você tira a tampa
e a caneta se transforma numa espada com um brilho dourado, exatamente como diz a descrição ali nos livros, né, de como essa espada é. Acho bem bonito esse outro take que mostra o Percy correndo em direção ao Minotauro, porque você tem as duas extremidades de luz amarelada, né, daquele tipo ofuscante que você perde alguns detalhes. O que remete a conflito de sobrenatural, né, 2 pontos sobrenaturais, um semideus e uma criatura mitológica entrando em conflito. Então aqui a fotografia conversou bastante com essa ideia. Se você tá curtindo essa análise, eu vou lembrar você aqui, hein, deixa o seu like aí embaixo, é de graça, gente, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e aproveita, se você estiver curtindo e tudo mais, compartilha esse vídeo pro pessoal que curte Percy Jackson também, sabe? Todo mundo pra ver essa análise aqui, essa parte cinematográfica da coisa, que eu acho que essa galera vai curtir. Agora, voltando aqui pra nossa análise, a gente vai pra esse momento que o Percy já está no acampamento Meio-Sangue, que é um dos principais locais aí da saga Percy Jackson, onde ficam todos os filhos dos deuses, né? Todos os semideuses ficam aqui no acampamento Meio-Sangue. E o primeiro take a gente já vê novamente tons de verde muito predominante aqui. E eu acho curioso o uso de sombra aqui no rosto do Percy, porque sombra remete a algo que você não tá vendo direito, né? Algum detalhe escondido, um mistério, etc. Então é seguro dizer que o Percy, ele não sabe direito por que ele tá no acampamento Meio-Sangue nesse take aqui. Então, ele não sabe da importância dele, ele não sabe muito desse mundo ainda. Essas coisas ainda serão apresentadas pra ele, né? Porque você tem essa parte obscura relacionada aí à sombra. Isso também fica evidente, é claro, pela falta da camiseta do acampamento, né? Ele não tem a camiseta padrão que todos os campistas têm. E o take seguinte eu acho muito legal porque a gente consegue ver alguns chalés, né? À mostra aí. A gente tem o chalé de Zeus, de Poseidon, de Ares e de Apolo, bem evidente aqui enquanto os campistas estão andando. E é claro, você tem os mais diversos tons de verde para remeter à própria natureza aqui do ambiente, né? Nada demais nisso. No take seguinte, a gente vê oficialmente o personagem Chiron, que é um centauro ali, bem importante da saga, né? É um dos mentores principais ali do acampamento Meio-Sangue. E ele tá entrando com o Percy no chalé de Hermes. Nesse take, você também tem as roupas do Percy sendo puxadas um pouco mais pro azul. E vocês lembram que a gente comentou que a escolha do azul, algumas das vezes, remete a esse acolhimento, né? Necessidade de ser acolhido. Faz sentido, já que o Percy precisa ser acolhido por esse chalé de Hermes, né? Pra ele ficar aí no acampamento e tudo mais, pelo menos por enquanto. A gente tem alguns detalhes também, né? Por dentro do chalé de Hermes, então temos beliches. A gente tem uma luz vindo aqui do lado da esquerda, né? Uma luz que a gente não consegue ver a fonte, pelo menos nesse enquadramento. Tudo remetendo àquela ideia que essas pessoas dentro do chalé não são pessoas comuns, né? Elas são semideusas, né? Então você tem essa ofuscação vindo pela iluminação aí. No take seguinte, a gente vê um pouquinho mais do Chiron e eu acredito que ele esteja num local que é chamado de Casa Grande por conta dos mosaicos. Esses mosaicos também aparecem em outro take, então eu acho que aqui dentro não é dentro do chalé de Hermes nem nada assim, essa é uma outra cena em um outro momento. Continuando aqui, dentro do acampamento Meio-Sangue, a gente vê esse take da Annabeth. Nitidamente a cena é sobre ela, tá? Quando ela for ao ar, porque a Annabeth está centralizada, bem no meio, e ela tá observando outros campistas treinarem, quase fazendo uma quebra de quarta parede, né? Então, nitidamente, ela vai estar percebendo, talvez, que está sendo observada, ou então observando alguém à distância. Eu achei esse take muito bonito, tá? Achei emocionante conseguir ver a Annabeth com a camiseta dela do acampamento Meio-Sangue, então achei bem bonito. Logo em seguida, a gente vê o pessoal aqui praticando a caça à bandeira, que é uma das atividades ali do acampamento, e é possível perceber que o líder aqui dessa pequena equipe, né, a pessoa que está na frente, é o personagem Luke Castellan. A gente sabe disso porque a gente sabe qual ator que vai interpretar o Luke, né? E esse daqui, nitidamente, é o ator que vai interpretar o Luke. E logo atrás dele, a gente tem o ator que vai interpretar o personagem Chris Rodrigues, né? Então, o Chris Rodrigues é um personagem filho de Hermes. Então, pra quem curte o livro, conseguiu pegar esse detalhe aí também. Esse take da personagem Clarice eu achei sensacional. Novamente, a gente tem uma movimentação de câmera em traveling, né? Então, a cena é para engrandecer a Clarice, é pra mostrar que ela é uma grande lutadora, é pra mostrar que ela vai representar um perigo aqui durante a caça à bandeira, né? A cena vai ser sobre ela. E eu achei fantástico como esse take foi aproveitado, né? Como eles planejaram esse enquadramento para todos os figurantes serem aproveitados, a ponto de você botar uma galera sentada numa árvore lá atrás, só pra poder aparecer no enquadramento. Enfim, gente, eu achei esse take muito bonito mesmo, sabe? Muito legal. Logo em seguida, a gente tem alguns takes da luta do
Percy com a Clarice e o pessoal dela, né? Dá pra ver que a Clarice, quando a gente consegue ver a frente dela, né? Ela tá sem o capacete ali, então nitidamente a luta é com ela. É uma parte importante do livro também, então tenho certeza que muita gente ficou empolgada com isso. E é claro que a gente tem a presença de mais Verde Água aqui, próximo ao Percy, né? Durante a batalha. Tudo conversando com a fotografia, como sempre. Nessa próxima sequência, a gente tem um vislumbre do Empório da Medusa, né? Que é um outro local que é utilizado aí no primeiro livro. E eu acho muito bacana que o uso do contraste, né? Que leva aquela vibe de mistério, algo que você não sabe bem o que tá acontecendo, junto ao amarelo alaranjado, remete que os personagens têm que ter cuidado, né? Eles não podem só sair andando por aí, não. Esse lugar você tem que prestar atenção onde você tá andando, com quem que você tá lidando, pelo amor de Deus. É a Medusa. Na próxima sequência, a gente tem um vislumbre do deus Ares, na sua famosa motocicleta Harley, né? Então, assim, a caracterização foi muito boa nessa cena. E um detalhe bacana é que a gente consegue ver que ele tem um anel com um rosto de um javali, né? Com a cara ali de um javali, que é o símbolo dele. Mas, gente, pra mim, o melhor enquadramento não é esse do Ares, é sim do trio, nessa parte aqui, quando o Ares deixa eles, porque tem um detalhe muito bacana aqui. Todos os membros do trio usam a cor azul, se você for perceber, né? Pra seguir ali o padrão do negócio que a gente já conversou. O Percy, inclusive, é azul e verde, né? Como sempre. O Grover usa um amarelo bem saturado, que geralmente remete a idealismo, a ideias, né? É por isso que remete a idealismo. Não é à toa que quando você vê um desenho e um personagem tem uma ideia, o que que acontece? Acende uma lâmpada na cabeça dele, e essa lâmpada é que cor? Amarelinha, né? Então tem isso também, tá, gente? Todas as cores, o significado delas é, acima de tudo, psicológico. E é o efeito psicológico dessa cor no ser humano que ajuda na análise cinematográfica. Esse idealismo combina perfeitamente com o Grover, né, que tem uma busca aí nos livros de procurar o deus Pan, né? Então todos os sátiros procuram o deus Pan, eles têm esse idealismo muito nítido. Então acho bacana que o Grover é representado aqui com a cor amarela, mas o mais bacana pra mim foi você colocar a Annabeth com esse casaquinho roxo. Sabe por que foi legal? Porque roxo remete à sabedoria. Sabe por que remete à sabedoria? Porque antigamente essa cor roxa era associada com pessoas que conversavam com espiritualidade, pessoas que sabiam além do plano comum, né? Chegavam ao plano espiritual. Não é à toa que você tinha muitos clérigos da igreja que tinha aquela faixa roxa, né? Então, novamente, todos são significados que remetem à psicologia. Então, o roxo era associado à sabedoria. Quem que é a deusa da sabedoria? Atena. Quem que é filha de Atena? Annabeth. E quem que está usando roxo? Annabeth. Então vocês entendem o nível de escolha dos caras aqui do departamento de arte? Eu fico até emocionada pensando no nível de carinho que a galera teve com isso aqui. O take seguinte mostra o Percy e a Annabeth no parque Waterland e eles vão fazer uma missão pra Ares, né? A gente sabe disso por conta do livro. Novamente temos aqui cores como verde água, azul e amarelo presentes sempre. Em alguns takes a gente percebe que os dois entram numa espécie de túnel, né? O pessoal que lê os livros já sabe que esse túnel é chamado de Túnel do Amor. É um brinquedo ali dentro do parque. E, novamente, muito verde aqui presente, né? Quando as coisas começam a ficar perigosas, tá na hora de você colocar vermelho na fotografia. E é isso que acontece no momento em que o Percy e a Annabeth são vistos pulando do barco, né? Abandonando ali o barco. Além de você ter vermelho, você tem o amarelo alaranjado ali, que remete à atenção, né? Então, atenção, perigo. É basicamente isso que a fotografia tá gritando. Logo depois a gente vê o Percy e a Annabeth vendo a estátua de Afrodite. Sim, é possível perceber que é a estátua Afrodite. E além disso, pra quem lê os livros, né, a Afrodite aqui é um autômato. Por que que a gente sabe disso, né? Porque você tem algumas juntas aqui nessa estátua. Não é simplesmente uma estátua de pedra. É um robô, é uma máquina. Eu vou só comentar isso, né, porque eu não posso dar tantos detalhes, senão eu acabo dando spoiler. E dá pra ver também que o Percy e a Annabeth tiveram que ir nadando pra esse lugar, porque esse lugar tá nitidamente ilhado aqui no meio e eles estão encharcados, né? Então aqui foi depois que eles pularam na água. E dá pra ver que essa cena vai ser um pouquinho perigosa também, porque ainda temos a presença de vermelho, bem aqui no cantinho. Logo aqui em seguida, numa outra sequência, a gente tem a personagem chamada Equidna liderando um ataque, né? De umas outras criaturas que vão atacar o Percy e tudo mais. Inclusive, a gente vê a presença de algo sobrenatural a partir de umas luzes esbranquiçadas muito claras aqui do lado esquerdo, né? O nosso lado esquerdo. A gente vê que esse ataque faz com que o Percy caia na água em algum momento, né? E, gente, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Olha a cor dessa água aí.
Esse outro take aqui eu acho bem bacana. O trio chegou no Cassino Lotus, que é um outro ambiente bem popular aí do livro. E eu sei que você que viu somente os filmes de Percy Jackson, eu sei o que você pensou quando você olhou esse take aqui. E galera, o Cassino Lotus é um negócio assim, foi um take que eu tive que pesquisar outras cores, eu tive que conferir ali nos meus livros pra ver se eu tava analisando corretamente, porque foram cores muito específicas, né? O roxo, ele tá numa tonalidade diferente. Você vê que o roxo da jaqueta da Annabeth não é o mesmo roxo que tá presente ali atrás. É um roxo que tá quase virando rosa. Além de você ter a própria presença do rosa, do tom de cereja, tem um pouco de marfim ali no canto, além de você ter amarelo narciso, né? Que é essa tonalidade de amarelo aqui. E essa combinação, ela remete basicamente tudo junto, né? Se você unir tudo isso, ela remete a misticismo, ela remete a agitação, um lugar que é agitado, né? E também classe. Olha só, né? É um lugar chique, agitado, mas que é todo místico, é cheio de segredinho, né? Eu acho que combina bastante com o Cassino Lotus. Gente, tem tanto rosa nessa cena que até o carro lá atrás é rosa. Eu fiquei me questionando se isso seria uma propaganda da Barbie ou não, né? Porque, meu Deus, quanto rosa! A gente também tem um take assustador do mundo inferior, né? A gente tem esse momento da Annabeth olhando para um vulto, que eu acredito aqui que eles estão no campo dos Asfódelos, né? Que é um local ali do mundo inferior, para quem não sabe, que as almas ficam vagando sem rumo, é o equivalente ao nosso purgatório, digamos assim, né? São almas que não foram julgadas ou então que foram julgadas que não fizeram nada de bom nem nada de ruim na vida. Aí elas têm que ficar vagando ali eternamente. Só que é bem interessante que você tem, obviamente, pitadas de cinza, que remete a essa ideia fúnebre, né? Você tá falando de pessoas mortas aqui. E também tons de índigo, né? É um azul mais índigo, que remete a essa melancolia, essa tristeza, né? De almas que não têm rumo, basicamente. Logo em seguida, a gente tem um take do Grover e do Percy aparecendo aqui, olhando para o deus Hades, né? O deus do mundo inferior. Acho bem interessante que a gente também tem um pouquinho de azul e preto aqui nesse take, o que remete a mistério, né? Porém, a cor preta também remete a isolamento, a solidão, o que condiz bastante com a situação do deus Hades aqui, né, que controla o mundo inferior isolado dos outros deuses. Além de que a casa do Hades aqui remete muito ao Monte Olimpo, que é mostrado num outro take quando a gente é apresentado a Zeus. Você pode comparar as imagens e ver como os ambientes parecem, mas que não são exatamente o mesmo, né? O trono dos dois aqui é completamente diferente. E dá pra ver que esse take de Zeus aqui, ele ainda não recebeu o raio mestre, porque tá tudo nublado ali atrás, né? Ele ainda está bravo. E por último, e não menos importante, eu acredito que este seja o take final, né? Então eles pegaram um pedaço do final da série e colocaram no teaser também, porque nesse take o Percy tá com a mesma roupa das missões e a Annabeth não. A Annabeth tá com a roupa do acampamento. Então eu acredito que isso tenha rolado depois de toda a missão, toda a aventura, quando o Percy retorna ao acampamento meio sangue e a Annabeth se encontra com ele. Eu acho bem bacana porque o Percy e a Annabeth estão centralizados aqui no meio, então nitidamente essa cena vai servir para o desenvolvimento de ambos os personagens. He's so pretty, I wanna cry. O que vai ser uma coisa muito empolgante da gente assistir, né? Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essa análise aqui, né, de cinematografia, junto com o lado fã, falando coisa do livro e tal, e referências. Não se esquece de você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e também, é claro, Percy Jackson. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!